Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. Nesta edição eu converso com Jeff Teles, que é multiartista e dedicado aí a investigar as possibilidades do audiovisual e da intervenção urbana. Ele e os colegas de trabalho do agrupamento Núcleo 2 aqui de Rio Preto mergulham em pesquisas imagéticas, sensoriais e sonoras, e é sobre tudo isso que a gente conversa aqui hoje. Jeff, muito obrigada pela participação. Obrigado você, Vivi, pelo convite. Muito prazer estar aqui. Vamos lá. Jeff, eu já queria começar falando de um dos trabalhos mais recentes do agrupamento Núcleo 2, que é a trilogia do ofício. O que te motivou a falar de ofício? Que ofício é esse que você quer abordar no projeto? E que trilogia é essa que vocês estão preparando? A trilogia do ofício foi um projeto de desenvolvimento de roteiro que foi aprovado na Paulo Gustavo e aconteceu depois do carteiro. Então, quando eu fiz o carteiro, eu olhei para isso e eu pensei, falei, nossa, é interessante esse contraste da vida do artista, né, versus essa sobrevivência, esse modo de existir sendo artista, o que é isso e qual que é o oposto. Então, talvez numa hipérbole, pensar nessa vida do burocrata seria um lugar bem oposto, assim. Então, eu pensei, falei, olha, um burocrata, né? Que é a história do carteiro, que é um curta, né? Que é um curtinho. E aí eu falei, poxa, o carteiro em si conta essa história. É a história de um ex-burocrata que abandona tudo, bem resumidamente, e vai fazer o que ele quer da vida. Então, é uma analogia à vida do artista. E aí eu pensei, poxa, eu quero explorar um pouco esse lugar do burocrata também, dessa pessoa que trabalha CLT, que é a maioria de nós, que é todos nós. Então, o burocrata antecede o carteiro, e aí eu pensei, mas aí vai para onde? Aí vai para o hedonismo. Se aprofundar na ideia de hedonismo, né? O que é essa pessoa? Existe esse lugar? Por inteiro, que né? Que se vive só por prazer e só faz exatamente o que quer? Então, essa é a trilogia do ofício. O burocrata, o carteiro e a terceira, que é o hedonista. Que você já gravou, tá pronto, é o carteiro. Isso sim. Os outros ainda não, né? Exatamente. E o carteiro, inclusive, foi selecionado para o Festival Internacional de Teatro de 2024, o nosso FIT aqui. Eu queria que você falasse sobre a importância de você estar levando uma obra que é audiovisual para um espaço que é majoritariamente ali forte do teatro, né? Como que você linka essas duas coisas? Porque você acha que o carteiro teve esse espaço no FIT? Eu não sei, eu acho que talvez ele venha preenchendo alguma lacuna. Eu me pergunto isso, mas eu também não tenho essa resposta, porque o ano passado eu estava exatamente aqui falando de um outro trabalho que também não envolvia ator, né? E não é o segundo, né? Já participei de outros também com vídeo instalações. Eu acho que preenche alguma lacuna. Quando eu paro para pensar, eu enxergo esse lugar tal como o lugar que eu me apaixonei quando eu era só um espectador e estava começando a estudar e a fazer teatro. De outras obras, de outros lugares, tanto no bar noturno, mas a performance, espetáculos que se chamavam, um espetáculo especificamente se chamava Isso Não É um Espetáculo, Não Espetáculo. Então talvez ali ocupe esse lugar, mas o lugar da performance ele é lugar de fronteira, né? Ele ocupa um lugar muito legal nas artes visuais, mas ele também se dá muito bem dentro do teatro. Nas cênicas, né? Nas artes do corpo como um todo, né? Então, o carteiro, ele vem como vídeo instalação, mas é uma vídeo instalação performática, né? Estarei em cena. O espectador vai ter a oportunidade de assistir um curta em um óculos virtual, ou seja, se transportar para uma outra realidade, e eu estarei ali, né? Aquela personagem, aquele protagonista do filme que sou eu, estarei ali desenvolvendo ações ali naquele lugar. Presenciais ali diretamente com o público. Eu queria entender, Jeff, por exemplo, quem assiste até mesmo no teaser do carteiro, a gente consegue assistir 360.
Como é que você fez isso? Como que é isso na hora da técnica, da produção, da gravação? Que tipo de escopo técnico mesmo, até de equipamento, você precisa para produzir isso? Quando eu ouço essa pergunta, eu lembro da nossa última entrevista há exatamente um ano aqui. Exatamente. E que você me perguntou assim, quais os próximos projetos? E aí eu falei assim, olha, eu tô aqui agora falando de uma falsa realidade aumentada ou um simulacro de realidade aumentada e eu tenho vontade de investigar um pouquinho a realidade virtual, de trabalhar com a câmera 360 graus e tal. A produção do Carteiro veio no mesmo lugar. Eu estava muito cansado mentalmente, eu estava numa fase muito... Eu precisava de distância, eu precisava ficar sozinho, eu precisava me isolar. E eu adoro pensar nesses momentos de natureza, em locais assim. Então eu fiz uma viagem de 4 dias para Ibiúna e eu tinha acabado de comprar essa câmera. Então eu levei junto comigo um pré-roteiro. Uhum. E eu falei, bom, lá eu vou tentar gravar. Eu olhei as fotos do lugar que eu ia e imaginei essas locações. Então eu falei assim, bom, eu vou produzir um curta. Descansar trabalhando, né? Eu não sei se eu trabalho nessas circunstâncias, porque acho que a minha vida é só isso. Então, experimentar o lugar de você pensar um roteiro de audiovisual, mas em 360 graus, para mim, está sendo muito legal, muito interessante, de pensar a narrativa, de pensar o ponto de vista do espectador. Então, a pesquisa é essa. Aí eu trouxe esse material captado, coloquei no computador, coloquei na ilha de edição e falei, vamos montar isso. Eu não sei ainda o que é, não tem título. Eu só captei algumas imagens em sequência que tinham um começo, um meio e um fim. Mas eu não sabia exatamente como se chamaria ou o que eu ia fazer com esse material. E no final das contas eu gostei. Então é um pouco essa. O nome O Carteiro surgiu na edição. Então essa experiência de trabalhar com essa câmera, né, e levar essa atmosfera inteira para o espectador é muito legal. Mesmo no YouTube, quando você consegue virar... Exatamente. Tudo está acontecendo. Ela envolve uma outra logística, uma outra dinâmica de gravação, né? É um outro circuito, basicamente. Você não pode ter ninguém no set. Você não pode ter uma equipe técnica ali, né, aparecendo. Então tudo tem que ser feito previamente, muito bem pensado. Imagina uma direção de arte num local fictício, seria algo bastante trabalhoso. Então o ideal é você encontrar uma locação, né? Porque senão fica muito mais difícil. Ainda falando do Carteiro, você mesmo já colocou que ela traz essa discussão entre se é possível a gente ter uma vida totalmente dedicada somente ao desejo, às nossas vontades ou não. E eu queria traçar um paralelo aí com a arte e com o seu trabalho especificamente. Onde você se vê entre o hedonismo e o burocrata artístico? Onde está você? Mais para cá, mais para lá, no centro? Ou é um pêndulo, né? Ora tá mais para cá, mais para cá. O que é possível, pensando em arte no interior de São Paulo? Que artista é esse? Eu acho que é um artista que tenta fazer o que é menos pior. Porque não está em lugar nenhum. Não dá para dizer que é um hedonista. Não dá para dizer também que não é um hedonista. Se você escolhe fazer a arte dentro de toda a circunferência de dificuldades que é isso, não dá. E você tem que fazer muita coisa fora dela também, né? São vários trabalhos. Quando se consegue escolher esses trabalhos, é uma delícia. Não deixa de ser um hedonismo. Mas muitas vezes você não consegue escolher. Você tem que encarar e fazer. Então eu acho que é o avião passando na turbulência o tempo todo. Uma outra questão, você coloca até um pouco na sinopse do trabalho que o personagem desse curta escreve cartas para desconhecidos. E você coloca lá que isso é um pouco o trabalho do artista também. É sempre isso, esse eterno desejo de comunicação com o aleatório, com os desconhecidos. Como é que você vê essa questão? Eu acho que é isso, assim, mesmo. Acho que é exatamente, assim. No Carteiro tem uma frase, eu não lembro agora os números, mas, assim,
Ele fala, ele escreveu 2.000 cartas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É basicamente isso, você vai escrevendo cartas, assim, cada espetáculo, cada obra, cada vídeo instalação, cada curta, pelo menos que eu, Núcleo 2, venho fazendo, é uma carta escrita, ou mais de uma às vezes. E você não endereça elas para ninguém, né? Você vai deixar isso, você vai tentar Você coloca fazer... no mundo. fazer com que as pessoas, que cheguem nas pessoas, para ter uma troca, para que aconteça algo do tipo... uma reflexão, para que isso seja, que isso volte para você de alguma forma. Eu enxergo isso, assim, essa coisa de pessoas desconhecidas. Não é muito a realidade da cidade, né? A gente tem um público, assim, que parece que é sempre muito... Quando você vai traçar um perfil de público em Rio Preto, é muito fácil. Porque você não vai chegar tão facilmente... eu vou ocupar um público, eu vou fazer esse trabalho para um público totalmente desconhecido. Não, esse público desconhecido, não sei. Já é difícil o público conhecido, que é desconhecido, né? Desconhecido no sentido de você não ser amigo, de não ser próximo. Não sei. Eu realmente acho que... Eu penso no teatro no primeiro momento, mas o teatro e o cinema, numa plateia grande. Quantas pessoas ali você conhece? São várias. Mas é para elas que você fez isso? Não são para elas. Então, para quem são? Para pessoas desconhecidas. Para pessoas que você não imagina onde. Ainda mais quando você trabalha com uma narrativa não linear, às vezes, né? O Carteiro até tem um pouquinho de linearidade. A Casa de Maria também. Mas o subjetivo que tem numa obra e o alcance dela dentro das pessoas conhecidas e desconhecidas, eu acho bastante forte, acho bastante interessante. Às vezes uma coisa que não funciona de forma nenhuma para alguém vai funcionar muito para uma outra pessoa, falar muito forte para outra pessoa, né? Como chega isso, né? E a gente nunca vai saber, então tá nesse lugar do... Endereçando cartas mesmo. Desconhecido. Jeff, eu queria falar um pouquinho agora sobre Videópolis, uma série também de curtas, microcurtas, não sei se é assim que eu posso chamar, que contou com a participação do público e foi tudo feito na cidade, no espaço urbano. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foi isso e que tipo de propostas ali, de cenas vocês criavam e se tinha um elenco inicial ou um roteiro inicial e como é que esse movimento natural da rotina da rua interferia no trabalho. Videópolis é projeto... eu nem sei explicar comparando com o que eu acabei de falar, mas eu ia falar assim, Videópolis é um projeto... Esse é de pesquisa. Mas qual não é, né? Uhum. Qual não é um experimento, geralmente, o que eu venho fazendo, que é o que me dá muito prazer. Mas Videópolis tem um lugar muito específico, que é de pesquisar a linguagem do vídeo, de todas as suas possibilidades. Só que como que a gente vai chegar no vídeo diretamente? A gente chega a partir do pensamento do cinema, da narrativa cinematográfica. É um projeto delicioso de se pensar, porque esse sim, ele vai transitar entre muitos lugares. Ele pode sair um curta dali, mesmo nos moldes de um filme extremamente tradicional, com uma narrativa totalmente linear, mas pode sair uma intervenção urbana em que a captação da imagem não signifique muita coisa. Então, ele é cheio de tensões, mas isso a gente descobriu fazendo, porque foram produzidos 11 curtas em 2 finais de semana. Olha só. Né? Então, era essa a proposta mesmo. A gente criou uma itinerância de produção, de gravação, onde a gente saía de um espaço, ia para o outro, na sequência, e cada um era uma história. A gente gravou, por exemplo, um curta chamado Cláudio, e ele aconteceu dentro de um ônibus, de um circular, sem produção, né? sem aviso prévio. A gente entrou com a equipe de cinema, o diretor falava um portunhol ali e começamos a gravar. Então, era uma situação onde uma personagem que estava ali, ela não falava nada, mas tinha uma outra que falava os pensamentos dela. Então, era um filme que dublava os pensamentos. A gente sai desse ônibus,
entra no terminal, sai do terminal, volta, feito um percurso de 50 minutos e o filme estava gravado, né? A gente fez 3 ou 4 tomadas. A ideia é micro-curtas, né? Então são curtas bem pequenininhos. As ideias e os roteiros precisam fazer parte desse ambiente aí. Dessa logística, né? Não dá para você criar uma coisa tão complexa, né? E a gente tem um vício do audiovisual, da sua plenitude. Grandiosidade. E quando, na verdade, pode ser de outro jeito. Não é mais fácil, também não é mais difícil. Mas é uma logística. Então, assim, usar a cidade é muito interessante. E é mais interessante usar a cidade para além dos seus cartões postais, assim. Porque daí você começa a pensar na beleza de uma esquina, de um beco, de uma calçada. Ponto de ônibus, vocês terreno baldio. Às vezes são coisas que não é esteticamente interessante, mas a poesia e o que agrega, o que tem por trás daqueles lugares são muito legais, assim. Então teve muita participação do público espontânea, como espectador, porque ao mesmo tempo que se estava produzindo um trabalho audiovisual, não deixa de ser uma intervenção, uma performance, às vezes happening. São várias situações acontecendo dentro daquele lugar, né? Teve uma que a gente fez um percurso pela represa de 40, 50 minutos. Cada um dos integrantes estava com uma câmera diferente uma da outra e os 5 estavam amarrados, na verdade acorrentados. Tá. Então a gente tinha uma limitação e algumas tensões, que eram os movimentos. Então uma pessoa central e 4 ao redor. Então eu vou para cá, eu vou para cá. Isso interfere diretamente nessa imagem. Do outro. Então, na geração de uma videoarte, de texturas, ou de cada olhar que cada olho, cada profissional ali, cada artista ali representa, é muito interessante você pensar. E aí, o espaço que você está fazendo isso, ele vai indicar temáticas, contextos políticos, sociais, que seja turísticos, que seja de todas as ordens. Classes sociais. Pessoas, como é isso, como é uma antítese também, né? Tudo, assim, as câmeras são equipamentos de sistemas, né? São robôs. E aí a gente faz um robô, um scanner humano em 360 graus, porque cada pessoa ali tem aproximadamente, sei lá, uns 90 graus de angulação que ele pode ir. Então, cada um está solto para fazer várias imagens, ao mesmo tempo preso. Então, assim, a gente vai descobrindo isso. Como essas descobertas? Só fazendo, não dá para criar. A hora que você cria o roteiro, e esse roteiro particularmente, ele era um mapa com indicações de uns croquis, assim, ó. Então, indicações de seta, movimento e tal. E na hora você descobre isso, né? Então, é uma equipe basicamente interessada na pesquisa. Menos no resultado. Tem bastante coisa, a gente está em fase de pós-produção, né, de edição nesse momento, então está sendo maravilhoso. Tanto logo a edição, mais veremos. Logo mais, sim. Eu queria falar também um pouquinho sobre ensaio para círculo, que de novo vocês exploram a cidade, você e Cássio Henrique, né, ator também. Como é que é essa ideia? Também é com outro tipo de equipamento, né? Esse projeto é do Cássio e eu, assim, porque o Cássio tem esse desejo das imagens, ele gosta desse lugar da performance, desse programa a partir de imagens que ele gera no corpo dele. E às vezes isso são ações, às vezes isso são imagens estáticas. E o Cássio, ele teve um sonho, e ele sonhou à noite que ele estava executando assim, assado. Ele colocou no papel, ele me passou, então a gente foi amadurecendo até virar um projeto. E aí esse foi o ensaio para círculo. Em resumo, o Cássio propôs 4 ações, que a gente transformou em 8 ações, em locais habitados e desabitados da cidade, ou seja, com público espontâneo e sem público. Ou com menos público, com menos espectadores. A palavra não é público, a palavra é espectadores, né? Ou transeuntes, alguma coisa assim. E aí eu era encarregado de registrar isso. Só que eu fiz essa proposta, né? Eu tô nessa pesquisa dessa câmera, desse lugar em 360 graus. Então eu captei tudo em 360 graus.
E a minha ideia era fazer um filme, um filme ensaio, que é um gênero também bem fronteiriço também entre a ficção e o documentário, que é muito antigo, mas é muito pouco falado, Pois muito pouco é. conhecido. Filmes do Glauber Rocha, tem muito esse lugar, assim. Às vezes ele pende muito mais para ficção, mas às vezes ele tem um lugar muito de documentário, às vezes é vice-versa, às vezes ele é pensado para ser um ensaio do começo ao fim. É um gênero maravilhoso, assim, do qual eu estou bastante apaixonado de mergulhar. Então a gente fez esse misto de realidade e ficção, de documentário e ficção. Quando a gente terminou de gravar as últimas, ele apresentar e eu gravar, né, eu registrar, eu olhei para isso de uma forma de pensar, e aí, vai ser em 360? Porque assim, tudo foi gravado em 360, só que tecnologicamente eu gravo quase 6K, né, cada tomada. Então eu posso fazer inúmeros recortes, né, aqui, eu posso pegar só essa parte, Entendi. só essa parte, só essa parte. E aí, até por uma questão de resultado final, de difusão, eu resolvi fazer a edição em 2D mesmo, em janela plana, né? Então aí virou um curtinha chamado O Desenhista. Que bacana. É um curta de 14 minutos e depois que gravou, eu criei um roteiro e aí eu passei pro Cássio, falei, o que você acha desse roteiro? Construí uma narrativa em cima dessas performances que eram todas soltas, elas não tinham necessariamente nenhuma ligação. Então, como se eu fosse amarrando cada uma delas. E aí, como era um projeto que foi construído entre eu e ele, eu me inseri e fui pra cena também. Então, eu fiz uma personagem pequena, o Cássio protagoniza, e aí virou o desenhista. Que, de novo, não deixa de ser um ofício, mas o desenhista é mais poético, né? Ele é um desenhista porque ele desenha coisas na cabeça das pessoas, de transeuntes da cidade. Então, eu imagino que seja uma coisa que, quando a gente passa fazendo uma coisa muito maluca, alguém olha e fala assim, meu Deus do céu, isso é pura loucura, que deve estar doente, deve estar com algum problema. Mas você está desenhando alguma coisa na cabeça dessa pessoa. Que bacana. Tem uma outra pesquisa também, do Cássio, na verdade, que é de vibrações, aí é uma pesquisa sonora. Aí é um universo sonoro que o Cássio tem. Desde o desenhista fala um pouco disso. Desde criança, na roça, ele tinha uma relação com o som das coisas, com o som de maquinaria rural, de arado, de enxadão e tal. E durante muito tempo, no Núcleo 2, ele sempre trouxe algum desses elementos e criava sons. Mas há 2 ou 3 anos atrás, o Cássio ele começou a estudar a massagem sonora, que é um método alemão de um cara chamado Peter Hess, e ele desenvolveu umas taças, são taças tibetanas, que tem uma frequência de uma vibração X e tal, que trabalha isso no corpo e cria um grau de relaxamento e até outras coisas com relação a isso. E o Cássio está estudando isso. Estudando não, né? Ele já é formado nisso. Ele é massoterapeuta, Ele é massoterapeuta e massoterapeuta de som. Então ele está trabalhando com essas taças, são taças incríveis, são vibrações assim maravilhosas. E aí no projeto Vibrações, ele propôs uma volta a esse lugar da infância dele. Então ele faz esse mesmo trabalho, só que com essas peças rurais, essas peças da roça, das quais ele tinha lembrança. Então ele foi atrás de encontrar esses instrumentos para emitir sons. Aí isso foi gravado com som binaural, que é um som que eu gosto de fazer bastante. Já trabalha bastante assim tempo, como a né? imagem 360 graus, o som binaural também, ele é 360 graus, né? Então ele cria uma atmosfera sonora que, se você fechar os olhos, você vai acreditar que as coisas estão acontecendo ao seu redor. Ô, Jeff, eu vou fazer essa pergunta porque eu também não sei. Queria saber se você sabe se o agrupamento Núcleo 2 se interessa mais por fazer perguntas ou por buscar respostas. Acho que ele faz perguntas para buscar respostas, né? Acho que é isso. E tem? E elas vêm? Ah, vem sim. Porque na medida em que a gente se reúne com pessoas, não só para entrevistá-las, mas também para trabalhar junto com outras pessoas, é uma troca, você conhece outros universos, né? É uma forma de você se sentir menos sozinho no sentido
do próprio lugar que o Núcleo 2 transita, que é esses trabalhos multimídias. Então, é uma forma de você trazer gente da dança, do teatro, das artes plásticas, que não necessariamente pesquisa linguagens, né? Mas que estão desenvolvendo suas Determinada linguagens. linguagem. Então, trazer isso para próximo da gente é uma forma da gente conhecer e eles também conhecerem, né? Então, é sempre uma troca. Não é fácil, né? É complexo, mas é muito gostoso, assim. E às vezes as respostas não vêm durante o trabalho, elas vêm depois, elas vêm em algum momento. O Jeff, você falou justamente das pessoas que vão se agregando, né, ao Núcleo 2. E eu queria falar um pouquinho de pessoas que participaram muito tempo de trabalhos com vocês e que hoje vocês não têm mais. Por exemplo, o fotógrafo Jorge Etcheber, que nós perdemos em janeiro deste ano. Fotografou o grupo desde 2014, essa trajetória toda, 10 anos de trabalho de vocês, ele esteve junto. Eu queria saber que marca o Jorge deixou para vocês, pro grupo, que ensinamento, que legado ele deixa para o Núcleo 2? Eu não sei, bastante coisa. Ainda vivo um momento difícil de falar do Jorge, mas é uma pessoa que deixou muita coisa, assim. O Jorge é um furacão, né? E acho que os furacões, eles deixam muitos ventos, muitos espaços, muitos pensamentos. O Jorge provocava o tempo todo. Foram momentos incríveis. Eu acho que está mais no lugar afetivo do que qualquer coisa. Eu acho que está mais na construção de amizade, na construção... Do que no espaço do trabalho, Do que no espaço do trabalho, A partir do Jorge, outros profissionais vieram, sabe? Então, acho que já naquela época, né? Faz parte dessa troca, né? Faz parte super dessa troca de... É um que você convida, que começa a participar, que ativa uma outra pessoa, que abre uma percepção para uma outra pessoa. Então, são essas portas da percepção. Bacana. Jeff, eu queria também falar, ainda falando desse pessoas que vêm e que vão, você, além dos trabalhos do agrupamento Núcleo 2, você está sempre envolvido em projetos de outros colegas. Um desses, aqui, o mais recente que vou citar aqui, você participou das gravações do filme Estrada de Chão, do Marcos Demarque, que inclusive esteve aqui falando um pouco desse projeto, quando eu estava lá no início. Como é que foram essas gravações? Foi um período intenso, né, que vocês trabalharam. Qual que foi o seu papel, o seu trabalho neste projeto? Foi um projeto mágico, assim. Foi um projeto mágico. Acho que rolou uma sinergia nesses 4 dias de gravações. Olha só. E foi assim, de uma intensidade tão forte que eu assim, já no penúltimo dia, eu falei pro Marcos, falei assim, olha, eu vou demorar alguns meses, talvez, para processar, talvez anos, para processar tudo isso. O que rolou aqui? Assim. A produção que eles fizeram, a equipe inteira, eu não vou citar nome, porque senão eu vou esquecer de alguém. De alguém, que é muita galera. Mas assim, foi tudo muito impecável, sabe? Foi tudo muito incrível, foi tudo muito maravilhoso. Desde pensar cada segundo, cada pedacinho de tempo, assim. Foi um prazer e foi uma aula. Foi uma aula de produção, foi uma aula de equipe, foi uma aula de tudo, assim. Eu saí de lá extremamente realizado com esse projeto. E você fez o que exatamente? Eu fiz a produção do elenco e atuei. Foi um convite muito legal, assim, de fazer uma cena, de fazer uma personagem, quer dizer, né? É mais de uma cena. E me devolve pro vídeo. Geralmente eu me contrato para atuar. Eu não participo de tantos trabalhos assim. Gostaria de participar mais. Mas foi uma delícia, assim, né? Uma tensão de você pegar texto e de ir pra cena, de colocar seu corpo numa história que não é sua. Exato. Então é muito gostoso, muito legal. E como é que foi retomar esse trabalho? Porque você está sempre tão às voltas das suas próprias histórias, dirigindo seus textos, né? Seus atores ali. Como é que foi se ver nesse momento entregue ao argumento do outro ali, né? Foi muito gostoso, foi muito gostoso. O processo do Marcos foi de deixar muita vontade. Então isso foi assim um lugar de ir construindo gradativamente. Quando ele escreveu esse roteiro, a gente estava trocando roteiros. Então eu fui uma das primeiras pessoas a ler esse roteiro. O
primeiro tratamento. Esse roteiro hoje está quase 20 tratamentos, sabe? Então eu já conhecia ele, a gente conversou bastante, né? Mas isso há 2 anos atrás. Eu nunca imaginei que ele fosse gravar como o primeiro roteiro, que o Marco também tem uma produção grande de escrever. Exato. E não imaginei que fosse tão rápido também, né? Assim, em 2 anos a gente já gravou, né? Tá no período agora de pós-produção, de edição. Foi uma delícia. Eu não sei como é isso, como ator, né? Tanto trabalhar fora da câmera, por trás das câmeras, né? De repente eu vou me ver, não sei, talvez eu não goste. Mas já estou em outros projetos, tenho outro curta também que fui convidado para fazer. Falei, ai, que legal. Olha só. Parece que a vida vai falando assim, não, vai ser ator agora, vai pra cena, sim. Vamos indo. Jeff, falando ainda de roteiro, Rio Preto cedia a 3ª edição do Laboratório de Criação de Cinema do Interior, o LARB 3, que é uma iniciativa que congrega aí 36 roteiristas iniciantes que nunca tiveram roteiros produzidos por meio de edital público. Você, inclusive, já esteve muito mais envolvido na edição anterior, né? No LARB 2, foi isso, né? Desse projeto. Queria saber de você qual que é a importância dessa iniciativa e qual que é a importância de Rio Preto sediar essa edição mais recente do LARB. Se eu não me engano, eu participei do LARB, que era, acho que o LARB 1. Tá. E é um projeto incrível, um projeto maravilhoso, porque ele vai dar mentoria, consultoria, ele vai trocar com pessoas que querem escrever roteiros, né? Então, e do interior e do litoral, né? Do interior e litoral. Então, assim, como é isso, né? Quem quer? Eu tenho uma ideia. Gente, é um abismo você ter uma ideia. Você tem uma ideia e você não tem nada. Você não tem nada. Você precisa de algumas ferramentas mínimas para você conseguir chegar num argumento, para você depois conseguir escrever seu roteiro. Então, o Lab é esse lugar, esse laboratório incrível. Eu fiz a coordenação dessa primeira edição. Para mim é complexo demais, porque você tem muitas demandas e eu não deixo de atuar dentro de uma área que me pega, que é muito específica. Então, às vezes, é muita gente também, sabe? É incrível, é um lugar maravilhoso, porque a equipe que se coloca ali para fazer as consultorias, de pegar os mentores, né? De pegar essas suas ideias de outras realidades, é um negócio extremamente enriquecedor, né? Então, às vezes, você está... ao longo dos tempos, você vai aprendendo algumas coisas. E aí você descobre que, se você falar da sua aldeia, você está falando para o mundo inteiro. E, de repente, você vê algumas ideias ali que são as mesmas que já estão sendo feitas na TV. E você questiona, você provoca. Por quê? Será que é assim? E você? O que mais? Sua família? Não sei, não é só esse lugar, mas ele é muito incrível, muito provocador para quem provoca e para quem é provocado. Entendi. Então, ele tem uma importância fantástica, que é um processo de formação. Isso preenche uma lacuna em Rio Preto que não existe. Rio Preto quase não tem formação. Rio Preto não tem formação de nada. Então, você chega e você tem uma dificuldade muito grande. Muita gente eu ouço que reclama assim, de acessar os editais, de acessar os festivais, de acessar os eventos. Mas, às vezes, ela tem que correr atrás, né? Uhum. E tem que correr atrás, muitas vezes, fora daqui. Ou na labuta. Mas aí, né, trabalhando. E como paga as contas. Então, é difícil. Acho que o LARB ele preenche muito bem essa lacuna. Ele consegue trazer esse lugar e voltar ao interior, claro, perfeitamente. Então... Jeff, e falando de projetos futuros, você já falou, por exemplo, que já teve convite para mais um curta, mas e do agrupamento Núcleo 2, assim, já podemos falar de alguma coisa que vocês estão pesquisando, desenhando, produzindo, dá para adiantar alguma coisa? E mesmo em questões de linguagens, por exemplo, hoje você está com a questão do 360, tem alguma outra coisa que você já está aí maquinando? Eu acho que o grande desejo desse momento é conseguir produzir essa trilogia, né? Não é só uma trilogia de curta em VR, que também existe o seu mercado, existe também a sua janela de exibição. São poucos, mas existem os festivais em 360 graus. Olha só! No mundo é bastante, porque festivais de cinema são muitos, né? A gente está falando aí de aproximadamente 5.000 festivais por mês. E é um número baixo.
Tô chutando baixo, assim. Nossa. Porque é muito festival, assim. São festivais específicos, são festivais abrangentes, são festivais de todas as ordens que existem. Então... E claro, né, do mundo inteiro tem as suas linguagens também. Então, para chegar nesses lugares também não é simples, Exato. Não é só fazer. Mas a demanda é muito grande. Então, existe esse lugar. Eu estou bastante concentrado em produzir, né? Claro que eu gostaria, né, de fazer via algum fomento, mas o carteiro, por exemplo, foi totalmente independente. E eu acho que quando você está pesquisando alguma coisa, é esse lugar, sabe? É isso que eu preciso fazer agora. Enquanto eu não terminar de fazer isso... Não dá pra esperar aquele edital sair, E né? eu não posso fazer outra coisa que não seja isso, né? Mas é claro, tem Videópolis, tem o lançamento de Videópolis. O Videópolis, eu acho que quando a gente enxerga esses resultados todos, a gente dá um outro passo, por mais que seja para o mesmo lugar, mas com uma outra percepção, ou não, ou descarte. Então, assim, esse lugar dessas pesquisas é maravilhoso. Mas, por hora, eu adoraria fazer o Burocrata e pensar na videoinstalação também, que tem por trás do Burocrata, que eu acho muito legal esse lugar de você fazer esse jogo entre colocar um óculos e você sair dessa realidade imersiva, que é muito grande mesmo. Para quem tem essa experiência de os óculos, talvez seja uma bobagem, não é. Mesmo quem usa óculos virtual todos os dias não é uma bobagem. Mas não é tão, né, assim, pode não ser tão interessante perto de uma pessoa que pouco ou nunca experimentou. Porque ele tem um lugar ali que você fala assim, meu Deus, eu vou cair, né? Onde eu tô? Que lugar é esse? É assustador de tão incrível. Então eu gostaria muito de continuar esse lugar, produzir o Hedonista, fechar essa trilogia do ofício para falar, e agora? Me perguntar, e agora? Eu duvido que você espere tudo isso terminar para você inventar outra coisa. Mas vamos lá, Jeff, muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado você, sempre um prazer estar aqui, conversar com você na TV Câmara. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Pessoal, esse papo fica por aqui. Essa edição do Estúdio C termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre a cultura da cidade você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.